neste Dia Estadual do Patrimônio, nós vamos fazer uma visita guiada com os senhores nesta Casa Ulisses Rodrigues, um prédio histórico que traz em sua estrutura algumas lembranças do período missioneiro. A Casa Ulisses Rodrigues abriga o Museu Dr. José Olavo Machado, aqui em Santo Ângelo, que é um espaço cultural onde a gente procura passar momentos, períodos da história de Santo Ângelo, inserido na região das Missões, contando muitos passados e momentos e lembranças que para alguns vão rememorar a sua vivência aqui. Nós estamos numa casa que era uma casa de família, a quinta que foi reconstruída após o período missioneiro da redução de Santo Ângelo Custódio, e como sendo um prédio de residência familiar, nós distribuímos várias salas com assuntos distintos para contar a nossa história. Essa que vocês estão vendo é a nossa sala de recepção e exposições temporárias. Depois elas são divididas por assuntos, seguindo uma ordem cronológica. Convido os senhores então a me acompanhar na sala que conta o período inicial com remanescentes da redução de Santo Ângelo Custódio, que tem em seus elementos impregnada a mão do Guarani. São várias peças que eram usadas por esses indígenas e que hoje nos contam a história. Nós temos cerâmica, temos aqui uma urna funerária, que era usada para sepultar seus mortos, e alguns materiais que contam um pouco do cotidiano desse indígena. Um modelinho da casa Tupi-Guarani, toda feita em palha, fragmentos de cerâmicas e alguns elementos que eram usados, como a machadinha indígena, essa pedra aqui que era usada para lúdico, que depois o gaúcho dela tirou o exemplo do jogo da tava, o jogo do osso. E também algumas lendas que falam do Guarani. Um período interessante na nossa história é a organização da redução jesuítica de Santo Ângelo Custódio. Aqui nós temos uma maquete que a gente procura passar ao visitante, aos estudantes, aonde estava localizada a redução de Santo Ângelo Custódio. Tendo como ponto de partida o templo, ele ficava no mesmo local onde nós temos hoje a Catedral Angelopolitana. Na frente do templo, a praça, com todas as edificações do período. Cemitério, escola, oficinas e as casas indígenas, dando bastante importância para o Cotiguaçu, que era o abrigo das índias viúvas, e para o cabildo, onde se reuniam os padres jesuítas com os caciques para dirigir, tomar atitudes e pensamentos do que melhorar a vida do indígena na redução de Santo Ângelo Custódio. Hoje que é denominado o nosso centro histórico, e é nesse centro histórico que se localiza a Casa Ulisses Rodrigues, que nós estamos fazendo essa visita ao museu que ela abriga hoje. Temos aqui peças de origem do período de missões, o trabalho do indígena com a orientação do padre jesuíta.
elementos em ferro, esse sino, em madeira, o porta-castiçal que ficava na igreja, e as pedras com as suas decorações que compunham as paredes do templo e de outras edificações. Aqui nós temos a imagem de São João Batista, a imagem de um anjo barroco e ali o nosso querubim, o anjo missioneiro, que é em madeira e esculpido pelos indígenas também, com a orientação sempre do padre jesuíta. Chegamos agora na sala que conta o início da história de Santo Ângelo, a mudança na administração pública, elementos antigos que foram doados por famílias, por repartições, que contam a evolução na cultura, no lazer, na parte administrativa, na indústria, no comércio, contando sempre com a colaboração do imigrante que aqui chegou. Aqui é um espaço que demonstra a nossa cultura mais recente. Nós temos estudantes que muito do material que está aqui não é conhecido por eles. Nós temos a nossa sala de curiosidades, elementos antigos que eram usados nas casas de familiares e que hoje, com o que nós temos de moderno, com a evolução da nossa vida, com materiais surgidos, estão obsoletos, não são mais usados, mas trazem sempre uma boa lembrança. Nós chegamos numa residência, a iluminação é toda através da eletricidade. Antigamente eram os lampiões. Temos também um material usado por militares e suas condecorações, tipos de louças usadas antigamente pelas famílias, geralmente importadas. Temos aqui em Santo Ângelo uma comemoração anual, que é a Festa Nacional do Milho, e nós temos aqui a relíquia, que é uma taça comemorativa da primeira Fenamilho realizada em Santo Ângelo no ano de 1952. Uma mescla de materiais religiosos, de materiais usados antigamente. O primeiro liquidificador que surgiu, nós temos ele aí. E junto a comemoração da tocha olímpica que passou por Santo Ângelo quando da realização da Copa do Mundo no Brasil. No nosso jardim, que fica no pátio externo do museu, nós temos pedras do período da redução jesuítica que foram recolhidas para mostrar também o trabalho do indígena orientado pelo padre jesuíta. Esperamos que os senhores tenham apreciado essa nossa visita guiada e que, no que termine a pandemia, possam vir visitar e conhecer as relíquias e riquezas histórico-culturais que são guardadas aqui nesta casa de memória.